Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Nesse vídeo nós vamos falar como discernir e como vencer o espírito de religiosidade. Mas antes, eu quero te convidar a fazer parte da Escola de Intercessores Online. É um curso completo de intercessão, onde você vai aprender fundamentos de intercessão, fundamentos da batalha espiritual. Você vai aprender sobre como orar pela sua casa, pela sua igreja. Você vai aprender também como discernir ataques espirituais de Jezabel contra o ministério profético, contra a sua vida de oração, contra a sua vida de intercessão. E você também vai ter aulas específicas para a cura e para a restauração do coração do intercessor. O link vai estar aqui na descrição, basta você acessar, fazer o curso, você vai ganhar acesso imediato após a sua inscrição, assistir quantas vezes você quiser dentro desse período e fazer todas as suas anotações e tirar suas dúvidas, amém? Bom, sem mais delongas, vamos para o tema desse vídeo, como discernir, como vencer o espírito de religiosidade. Este é um tema onde nós podemos ser bem detalhistas, onde nós poderíamos, na verdade, esmiuçar bastante coisa, falar de bastante detalhes, mas eu quero ser bem objetivo com você, quero ser bem específico com você para que seja o mais prático possível e para que você absorva da melhor forma. Amém? Por isso eu quero ler o texto que está em Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao 6. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverei bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um avermelhado sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se, e passando seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. E Jesus lhes disse: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus já havia feito milagres, já havia feito multiplicação de pães. Jesus, na verdade, tinha feito muitos milagres e sinais, mas nesse determinado ponto, Jesus e os discípulos têm um encontro com os fariseus, com os saduceus, que lhe pedem um sinal a fim de provar Jesus. Como nós lemos aqui, Jesus então fala que o único sinal que será dado é do profeta Jonas, referindo a sua ressurreição. Mas após esse momento, Jesus passa então a ensinar seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus. Complementando então a esse texto, podemos ler Marcos capítulo 8, do versículo 15, onde nos é acrescentado o fermento de Herodes, dentro desse mesmo contexto. Marcos escreve: e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E como eu disse no início desse vídeo, eu quero falar sobre esse tema de uma forma muito prática e objetiva, e acredito que a melhor forma de nós abordarmos isso de uma forma que você possa entender e ser prático na tua vida, e esse vídeo não se estender muito, é falar sobre esses três tipos de fermentos: o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus e o fermento de Herodes. São três fermentos específicos que denunciam para nós a contaminação da religiosidade tomando espaço no nosso coração. Então, se você identificar características de um desses fermentos no seu coração, saiba que o espírito de religiosidade possa estar endurecendo, tomando espaço no seu coração, e nós precisamos rejeitar, nós precisamos renunciar isso. A contaminação desse fermento, desses três fermentos, desse espírito de religiosidade, eles podem contaminar e matar, trazer frieza, apostasia, destruir a vida espiritual de um indivíduo, mas também de uma comunidade, de uma igreja inteira. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 7 ao 9, o apóstolo Paulo adverte: correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, basta um pouco da influência desse espírito de religiosidade, de um desses três fermentos que nós vamos falar aqui, que ele pode já começar a paralisar o teu avanço ministerial, o teu progresso na sua vida espiritual e destruir o seu relacionamento
com a comunidade, com a igreja, principalmente no âmbito do serviço. O fermento dentro das escrituras também pode nos falar, nos comunicar sobre o pecado, que devemos remover, abandonar o pecado, a malícia, as velhas práticas. Isso está em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Dito isso e fundamentando isto, eu quero falar agora de forma bem direta sobre esses 3 tipos de fermento. Vamos começar agora a denunciar esse espírito de religiosidade. O fermento dos fariseus. De forma resumida, podemos dizer que os fariseus eram uma seita religiosa demasiadamente fundamentada em legalismo, religiosidade e pura aparência e hipocrisia, que inclusive uma das palavras que nós podemos utilizar para definir eles é a hipocrisia. Jesus mesmo os chama de sepulcros caídos. Eles tinham a aparência de homens piedosos, mas não eram, colocavam um jugo e um fardo pesado demais sobre as pessoas, exigiam o que elas mesmas não podiam cumprir. Sendo assim, o primeiro fermento que devemos nos acautelar é o fermento dos fariseus, é a hipocrisia, que dá esse embasamento para o espírito da religiosidade. Muitas pessoas na igreja são feridas por julgos de culpa, de legalismo. Com isso quero te levar a refletir. Peça para o Espírito Santo sondar o teu coração, principalmente se você é um líder na igreja. Será que a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso servir à noiva, servir ao Senhor, está baseado no ativismo? Em ser algo mecânico, apenas de forma automática? Porque por mais que você tenha um ministério profético de sinais, de palavras, de sabedoria, profecias, palavras de conhecimento, de curas, enfim, por mais que seja profético o teu ministério, não é por causa disso que você não pode cair no erro e andar debaixo do espírito de religiosidade, fazendo de forma ativista, fazendo de algo mecânico, de palavras bonitas apenas, mas o coração estando longe do Senhor, manifestando o poder, mas o coração na intimidade está longe do Senhor. Será que você tem tido uma vida dupla? Será que você exige das pessoas aquilo que você mesmo nem se esforça para viver? Um dos grandes antídotos contra esse fermento nós encontramos em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas sim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, um dos grandes antídotos contra esse fermento é buscar pela graça, pela misericórdia do Senhor todos os dias, confessar pecados, mas também nós lutarmos, esmurrarmos a nossa carne e capacitados pela graça de Deus, buscarmos viver aquilo que pregamos. Devemos tomar cuidado para não colocar máscaras de hipocrisia, querer aparentar ser algo bonito, algo belo, algo perfeito, mas sermos sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro. Devemos confessar os nossos pecados, devemos ter uma vida de humildade, uma vida que reflete o caráter de Cristo e que busca viver a palavra de Deus e que se esforça para viver aquilo que prega. Isso não quer dizer que você não vai errar, que você não vai pecar, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma vida que busca andar na luz de Cristo, uma vida de quem busca ter uma vida de verdade, sem máscaras. O próximo fermento, para nós não delongarmos muito aqui, é o fermento dos saduceus. Os saduceus também eram uma seita, mas uma seita menor que a dos fariseus. Se divergiam em algumas coisas, mas quando o assunto era negar e confrontar a Cristo, eles estavam unidos, é o que lemos aqui, né? Mas diferente dos fariseus, os saduceus eram racionalistas, que não criam na ressurreição nem na existência de seres espirituais e em nada que não pudesse ser naturalmente ou racionalmente explicado. Esse fermento fala para nós da incredulidade. Sim, a incredulidade também é um sinal, é uma característica do espírito de religiosidade. Devemos nos lembrar também que muitas coisas são mistérios do Senhor, nem tudo vai ser explicado filosoficamente, racionalmente.
Quantas pessoas hoje estão sendo alvos da incredulidade, já não creem mais nas promessas de Deus, duvidam das promessas de Deus, acreditam que para cumprir o propósito, para viver o propósito de Deus, tudo depende delas, tudo depende da força do braço delas e desconsideram a graça e o poder de Deus e a sobrenaturalidade de Deus. Porquanto a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra também nos diz que aqueles que buscam a Deus devem considerar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem contar quantos movimentos doutrinários, falsos mestres, falsos pastores e profetas negando a divindade de Cristo, dizendo que Jesus é o mesmo que qualquer outro Deus. Isso é uma mentira, te levando a caminhos de incredulidade, onde você é incrédulo quanto à divindade de Cristo, o espírito do anticristo agindo, te fazendo a duvidar da palavra, porquanto a palavra nos exorta que devemos viver pela fé, andarmos pelo que cremos e não pelo que vemos. Mas temos visto pessoas que são incrédulas quanto ao poder de Deus, quanto ao que está escrito nas Escrituras, não creem no mover do Espírito, não creem na cura, não creem na restauração, não creem na libertação, não creem que Deus pode mudar uma história por completo. Pessoas que estão entregues à incredulidade, líderes, pessoas que estão na casa do Senhor, cristãos há muito tempo, mas que deixaram o fermento dos saduceus entrar e agora duvidam daquilo que o Senhor prometeu para a vida deles, que o Senhor prometeu para a sua vida. Não duvide, a palavra diz que o justo viverá pela fé. O inferno, ele quer atacar a tua fé, ele quer roubar a tua revelação de Cristo, quer roubar a revelação do poder da ressurreição que nos traz vida, restauração, o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus, que pode mudar a nossa história, pode transformar o nosso caráter. Creia que o Senhor pode te fazer parecido com Ele pela graça, pela palavra, pela revelação do Espírito. Somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Creia que Ele pode te libertar do vício, creia que Ele pode mudar a sua história. Quantos cristãos que já são velhos de igreja estão presos pelo espírito de religiosidade, onde se relacionam apenas com os sistemas, com formatos, mas não creem que o poder do Espírito Santo possa vir sobre a igreja e trazer libertação, trazer cura, mudar uma história. E por fim, o próximo fermento e a próxima característica que tipifica o espírito de religiosidade é o fermento de Herodes. E de forma também bem resumida aqui, nós podemos encontrar dentro da história mais de um Herodes. Na verdade, Herodes é o nome de uma casta familiar. Herodes o Grande, como era chamado, ele era um homem obstinado, orgulhoso. Ele não era nem do povo de Israel, mas era edomita, descendente do povo de Edom, isto é, da linhagem de Esaú. Ele politicamente buscou agradar os judeus, reformou o templo, era um grande engenheiro, era narcisista, procurou agradar os fariseus, como também servia e buscava agradar a Roma. Foi este Herodes que estou dizendo aqui, que recebeu a visita dos 3 reis magos, que mandou matar as crianças com menos de 2 anos, porque ele ficou preocupado que um rei havia nascido, ou seja, ninguém poderia assumir o seu lugar. Essa notícia ameaçou o seu lugar de governo. Encontramos na palavra também já um outro Herodes, o seu filho, esse que mandou matar João Batista, esse Herodes que em Atos morreu porque se achava e gostava de ser visto pelo povo como um Deus. Atos 12, 21, Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso e o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece e ele morreu comido por vermes. O fermento de Herodes nos diz respeito ao orgulho e à soberba. A palavra Herodes, inclusive, significa herói. Esse fermento traz divisão, traz competição, traz egoísmo. Ele desata muitas vezes aquilo que nós falamos do fermento dos fariseus, o legalismo, o ativismo. Esse fermento te leva a agir na independência de Deus. E não podemos esquecer que quem preside a igreja, quem preside o altar, é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, mas é Deus. E muitas vezes nós tomamos a glória para nós. Nós queremos fazer do nosso jeito. Não buscamos o conselho do Espírito Santo para liderar, para conduzir uma reunião, para conduzir um momento profético. Mas nós achamos que somos o dono da verdade, que nós sabemos como fazer. Nós nos tornamos independentes de Deus. Esse também é uma característica do espírito da religiosidade, o orgulho e a soberba. Então, se você encontrou alguma dessas características aí
Rejeite, renuncie isso, ore diante do Senhor pedindo perdão e peça para que o Senhor restaure o teu coração e lance fora o fermento dos fariseus, lance fora a hipocrisia, o ativismo, o legalismo, lance fora o fermento dos saduceus, a incredulidade, lance fora o fermento de Herodes, o orgulho, a soberba, a competição, a busca por cargos e por aceitação, por honra, por méritos e por glória. E para nós encerrarmos aqui esse vídeo, uma coisa semelhante, tanto dos fermentos dos fariseus, como o fermento dos saduceus e como o fermento de Herodes, é que na sua essência, de alguma forma, eles perseguiam a revelação de Jesus Cristo, ou seja, eles negam a Cristo. O espírito de religiosidade, ele nega a Cristo, ele nega a Jesus Cristo. Veja, o fermento dos fariseus, você nega a graça de Deus, vivendo uma vida debaixo da religiosidade, de regras, uma vida superficial, uma vida dupla e fria, uma vida de hipocrisia. O fermento dos saduceus, você nega a sua fé, você nega a ressurreição de Cristo, você não crê que Ele pode mudar a sua história e a sua vida. E o fermento de Herodes, você diz que não precisa de Jesus para nada. Na verdade, o eu governa, eu posso, eu consigo, eu faço, eu. Ou seja, no fermento de Herodes, você nega o senhorio de Jesus Cristo. No fermento dos fariseus, você nega a graça de Deus. No fermento dos saduceus, você nega o poder da ressurreição de Cristo. E no fermento de Herodes, você nega o senhorio de Jesus Cristo. A vida daquele que anda debaixo do espírito de religiosidade, desses fermentos, é uma vida de aparência, uma vida vazia. E o Senhor quer trazer leveza, restauração e cura sobre a tua alma, em nome de Jesus. Amém? E se esse vídeo te abençoou, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam ministradas, curadas, mais vidas possam discernir características do espírito de religiosidade e possam vencer esse espírito e discernir antes que esse fermento tome todo o coração e traga morte espiritual. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.